Convido você a abrir a sua Bíblia no texto de Gênesis, capítulo 44. Gênesis 44. Nós vamos ler e você acompanhará a leitura, e logo após a leitura feita, você manterá a sua Bíblia aberta, mas sobretudo, somente o seu coração abertos para procurar o entendimento da reflexão que faremos nesse capítulo 44. Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata poloás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez segundo José dissera. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: levanta-te e segue após esses homens, e alcança-os. Lhes dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebeu meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizeste. E alcançou-os, e lhes falou essas palavras. Então lhe responderam: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam dos teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Então lhes respondeu: seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, e começando do mais velho e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregados de novo os jumentos, tornaram à cidade. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhe José: que é isso que fizestes? Não sabíeis vós que tal homem como é capaz de adivinhar? Então disse Judá: que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos, eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas ele lhe disse: longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse: Senhor meu, rogo-te, permite-me que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos: tendes pai ou irmão? E responderam ao meu senhor: temos pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste a teus servos: trazei-o para cá, que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor: o moço não pode deixar o pai, se deixar o pai, este morrerá. Então disseste a teus servos:
se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Então nós, subido a teu servo, meu pai, a ele, repetido as palavras de meu senhor, disse nosso pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos descer, mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai: sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, farei descer as minhas cãs com pesar à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto sua alma está ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu não o tornar a trazer-te, serei culpado para com o meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Amém. Os irmãos estão acompanhando essa história de José já há algum tempo, e no capítulo anterior, capítulo 43, que trouxemos a palavra no domingo passado, nós vimos que Moisés recebe os irmãos de maneira conforme havia orientado, que voltassem para a casa de seu pai e só aparecessem no Egito de volta quando trouxessem a Benjamim, que José sabia que era vivo e seu irmão de carne, de fato de sangue, filho do seu pai e da sua mãe. E eles não sabiam que aquele administrador do Egito era o seu próprio irmão José. E eles então voltam, e passados 2 anos, ali os mantimentos acabam, e o pai manda que eles voltem ao Egito para comprar novamente alimentos, e a situação fica desesperadora, porque para voltar lá haveriam de levar Benjamim, e para levar Benjamim certamente o pai iria negar, até que houve uma negociação e permitiu-se que Benjamim fosse com eles de volta ao Egito, naqueles mantimentos que foram levados, naquele dinheiro que foi levado para ser entregue de volta, e não somente o dinheiro que deveria ser devolvido dos saquetéis que haviam sido postos nos sacos de cada um, como também o dobro para pagarem de volta aqueles 2 anos que porventura aquele saquetel ficou retido na mão deles, portanto eles não gastaram o dinheiro, e além disso levaram presentes de volta a José. Quando chegam no Egito, e aí vem a história de agora, e antes de entrar nela, quero lhes dizer uma coisa que o irmão observou domingo, que eu tinha para dizer e eu disse que não deu tempo de falar. Veja que situação tremenda. O capítulo 43, no versículo 1, diz que a fome era gravíssima, se você observar aí na terra, versículo 1 do capítulo 43, era uma situação de fato de penúria, porque estavam ainda naquele período dos 7 anos de vacas magras, 2 apenas haviam passado, faltavam 5 anos ainda para que aquela situação de escassez, de falta, de ausência de mantimentos e suprimento continuasse, e a fome era gravíssima. Mas Jacó, Israel, ainda possuía recursos, e ainda assim mandou de volta o dinheiro que havia sido trazido por estratégia de José nos sacos da primeira leva de mantimentos, mandou eles pagarem em dobro aquele dinheiro que havia ficado retido, e ainda entregou para eles doarem a José presentes. E isto nos mostra que Deus é um Deus que cuida de nós no tempo da escassez.
no tempo da falta, no tempo em que o mundo parece estar vivendo uma grande e grave crise, Deus está nos dando condições de manter-nos e de também nos dar orientação para termos onde buscar os recursos. É uma bênção. O Deus que nós cremos era o Deus de Jacó, e isso a gente percebe no capítulo 43, quando eles lá chegam, compram os mantimentos, e antes de ir embora, José manda fazer um almoço, lembram? E o almoço separam as mesas dos egípcios, as mesas dos irmãos de José, cada um por ordem do mais velho ao mais novo, e a mesa dele. Ele ficou observando os irmãos que se regalaram e comeram assim à vontade. E para a mesa, para o prato de José, era dada a porção de 7 vezes mais. Imagine só toda a deferência que José estava dando ao seu irmão. E agora vem a negociata, de fato eles compram os mantimentos e José orienta. Aí vem a história do capítulo 44, que o seu mordomo, que o homem de sua confiança, que conhecia todos os atos de José, só não conhecia a sua intimidade. José diz: olha, você vai fazer o seguinte, despeça esses homens de volta para sua casa, agora faz o negócio. Você põe de novo, olha só que situação, põe de novo o dinheiro que eles trouxeram no saco de mantimento de cada um. Agora, no saco de mantimento do mais moço, a estratégia de José é uma estratégia de disciplina, para que a justiça seja estabelecida. Aí vem a resposta da pergunta que eu deixei pela manhã. Quando a estratégia é feita sob orientação de Deus para a disciplina, a justiça de Deus se estabelece naqueles a quem a disciplina está sendo aplicada. E aí o mordomo faz conforme José havia orientado. E no cesto, no saco de Benjamim, além do saquetel de dinheiro correspondente ao cereal que ele havia comprado, colocou a taça de José, que ele bebia o seu vinho, que tomava suas bebidas. O texto aí é bastante claro, você pode ver o versículo 2: o copo de prata pô-lo-ás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez segundo José dissera. Quando o dia estava amanhecendo, eles se despediram. Imagina a despedida: tchau, obrigado meu Senhor, muito obrigado mais uma vez por ter nos socorrido. Aquela situação toda. Levantaram-se de manhã, se despediram, e tendo saído para a cidade, já ainda um pouquinho distante, não muito longe, José chama o mordomo e diz: vem cá, olha, corre atrás daqueles homens, alcança cada um deles e chegue lá já dizendo: por que vocês pagaram mal com bem, ou bem com mal? Por que fizeram isso? E eles se espantariam: o que foi que nós fizemos dessa vez? Aí veio o relato da história. O homem alcançou o grupo dos irmãos de José e foi abrindo saco por saco e mostrando: está vendo? Está aqui. E coitados, eles ficaram. Eu imagino, se na primeira situação da primeira vez foi difícil, imagine nessa. E quando abrem o saco de Benjamim, o mais novo, além do dinheiro, o que é que estava lá? O copo de José. Aí o pavor foi total. Aí a coisa apertou. Porque enquanto se tratava de dinheiro, que era o bem geral do povo, era uma coisa. Agora, além do dinheiro, era o copo do homem mais importante do Egito, só abaixo de Faraó. É uma imaginação de roubo e de furto. Eles haviam almoçado no dia anterior. Então, o que passa na mente de todos quando isso acontece? Será que, de fato, Benjamim tomou o copo da mesa de José e, de maneira ludibriosa, escondeu e a gente não está sabendo? E agora, o que vai ser da gente? E o texto vai sendo desenvolvido
E para os egípcios, quando fala aqui de adivinhação, permita-me eu dizer isso para vocês, porque é parte da cultura do Egito. Para os egípcios, o copo que é dito aí no versículo número 4 e 5, que era o copo das adivinhações, o mordomo não sabia de forma alguma que José era um homem da linhagem do povo que ali estava levando aquele copo, portanto não sabia que era irmão daqueles homens. O mordomo não sabia que José era de um povo, porque se sentava à mesa separadamente dos egípcios, portanto não era uma coisa tão difícil de se entender e de se imaginar. Mas para a cultura egípcia, o copo era o cálice das adivinhações. Era comum se colocar gotas de azeite no cálice, ou uma pedra preciosa, ou algum objeto pequeno que reluzisse, para que quando se mexesse o copo, a figura que se formasse ali na superfície com o óleo e com a pedra preciosa, supostamente era a resposta de alguma revelação que uma divindade estava se dando para alguma coisa que ia acontecer. Só que quando é citado isto, não poderia jamais, na narrativa bíblica, citar o copo e deixar de se falar sobre isso, porque ficaria uma coisa desconectada. Então quis trazer a cultura egípcia, e aproveitando a oportunidade, isso foi dado para que se revelasse a vontade de Deus na confissão de Judá mais à frente. Então há todo um aparato histórico, cultural, mas não era o copo da adivinhação de José, porque José não era adivinho, ele era um sonhador, e por isso os irmãos dele o venderam para o Egito. Aqui estava apenas uma alusão para mostrar que aquela situação era reveladora, para mostrar a culpabilidade dos irmãos de José. E Judá então, quando volta apavorado. O texto nos diz aí a partir do versículo de número 7, então responderam: por que diz meu senhor tais palavras? O que foi que a gente fez? Não houve nada disso. E o texto vai mais à frente, e eles vão dizendo: longe de teus servos de praticarmos semelhante coisa, nós não roubamos de forma alguma, coisa alguma. O dinheiro nós achamos na boca do saco da outra vez, para mantimento, nós trouxemos de volta, nós levamos para Canaã, voltamos com ele. Como agora, pois, iríamos furtar da casa do Senhor prata ou ouro? Isso não tem sentido, não faz sentido para nós. E aí ele diz assim: olha, agora aquele dos teus servos que encontrar o copo, não só ele se tornará como culpado e morto, versículo número 9, mas nós seremos escravos por o resto da vida do Egito. Olha que situação difícil, né? Judá toma a palavra e termina dizendo algumas coisas impensadamente, mas na mente dele não havia nada de errado. E às vezes acontece isso conosco, né? A gente faz alguma coisa lá atrás, no passado, comete algum delito e terminamos nos entorpecendo de tal forma que, mesmo estando certos agora, nós nos sentimos como se estivéssemos sendo, né, julgados. E ele lança uma proposta desta: além do mais, já pensou? Benjamim morreria se ele levasse, consegue o consentimento do pai. Agora ele morre, ele não sabia que o saco estava de Benjamim, seria o saco, mas disse: quem encontrar morrerá. E o que aconteceu? Quando o homem começa a vasculhar, aonde está o copo? Agora a situação agravou, e ele entra na sua defesa, que vai o versículo 14 em diante. Judá então se apresenta e prostra-se diante de José, e José pergunta: por que você fez isso? Por que vocês fizeram isso? Versículo 15. E aí vem toda a argumentação lógica de Judá, e termina o texto, Judá, em suas palavras, reconhecendo a culpa do que haviam feito, e que o capítulo 37, quando começou a história da venda de José, é trazido a lume aqui.
Eles não sabiam que era José que estava na frente deles, mas pelo menos foram honestos. Judá, como porta-voz, na eloquência de sua fala, então transmite a ele a verdade. E o capítulo 45, que é a continuidade dessa história, que é a da reconciliação, vai mostrar que José pede para se retirar e vai chorar amargamente, porque viu sinceridade agora na argumentação de Judá. Algumas coisas para nós então nesta noite, depois dessa breve narrativa que fizemos. O nome Benjamim significa filho da felicidade, filho da minha mão direita. Agora você imagine o filho da felicidade, o caçula, que por volta, agora já não era tão novinho, mas era o mais novo dos irmãos. Supostamente José aqui tinha 40 anos e Benjamim deveria ter uns 30, mas era o mais moço ainda, era o mais novo dos irmãos. Rubem era o mais velho. Judá era um dos irmãos por parte de pai, tanto de Benjamim como de José. E Judá significa louvado seja entre teus irmãos. E aí você vai entender porque o nome Judá significa isso, e a bênção que é trazida no capítulo 49 de Jacó a todos os seus filhos. Olha só o que diz no versículo 48, abra aí, Gênesis 49, 8. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Veja bem, estava fazendo sentido o nome de Judá, porque foi a iniciativa de Judá em se colocar como argumentador diante de José, que poupou a vida dos irmãos. E mais tarde na história, isso está no relato da narrativa sequencial das tribos de Israel, quando elas entraram em litígio depois da divisão do reino, entre reino do norte e reino do sul. Sabe quem foi que acolheu e ficou com os benjamitas? De todas as outras tribos que se apartaram dos benjamitas, só a tribo de Judá. Você sabe de onde veio a geração da linhagem tanto de Paulo como de Jesus? Paulo de Benjamim e Jesus da tribo de Judá. Veja só que a história, ela se encontra lá na frente, mas com os acontecimentos lá atrás, por causa da atitude de Judá em se apresentar a José, em fazer defesa tanto diante do mordomo como diante de José sobre o ocorrido. Ele se tornou aquele a quem os irmãos haveriam de louvar e ser elogiado. Não foi o Rubem o mais velho, foi Judá. Que lições a gente tira aqui desta passagem para nós nesta noite? Primeiro, em relação à prisão de Benjamim, o comentarista Derek Kidner traz algumas coisas interessantes que eu quero tomar emprestado aqui, à luz do que ele disse, aplicar para nós nesta hora. Primeiro, a estratégia de José foi vitoriosa. Por que foi vitoriosa? Porque embora tenha produzido uma situação de tensão tamanha entre Judá e os seus irmãos, de uma tensão sem precedente, de um pavor que certamente dominou o coração deles, isso resultou num senso de culpabilidade tão grande que fez Judá indiretamente confessar o delito que havia cometido lá atrás, quando da venda de José ao seu irmão. Então, que lição a gente tira para nós aqui nesta noite? Que às vezes Deus, e você sabe que José é um tipo de Cristo, usa de algumas situações na nossa vida para nos disciplinar, para nos corrigir, para fazer com que a ficha caia, para que a gente entenda que somos culpados. E por mais que a gente tente contemporizar, tente ajeitar a nossa argumentação, a coisa vai nos levar para um momento decisivo, onde a gente vai ter que dizer que de fato nós somos culpados. Por isso que José pergunta: onde está? O que aconteceu com aquele seu irmão
e Judá vai com palavras tentando ajeitar, mas no momento crucial ele diz: não, nós somos culpados, nós cometemos um delito. Então entenda, queridos, que em regra Deus nos disciplina para nos corrigir, e esta atitude de José é símbolo de disciplina na vida daqueles homens que haviam vendido ele e que agora estavam na mesma situação diante de Benjamim, o seu irmão mais novo, pelo qual eles eram responsáveis diante do seu pai, e agora tinham que tomar uma atitude, e Deus os disciplina para que eles possam lembrar do mal feito lá atrás. Segunda lição: quando José usa toda essa estratégia que está aí do versículo 11 a 17, e os sacos são abertos um por um e são encontrados saquitel, e eu imagino o alívio que cada um ia tendo. Já pensou? Abre o saco de Rubem e não está lá. Ufa! E parece que ia aumentando, eu acho, cada saco que ia sendo aberto, ia aumentando a expectativa e o misto de alívio por não ser aquele, mas ao mesmo tempo de será que vai ser Benjamim? Olha que coisa torturante. Chega no último saco, não só o dinheiro, como o copo do homem mais importante do Egito. Que drama, que situação! Deixou aqueles homens totalmente descobertos, desprotegidos. Daí a atitude de Judá, fazer aquela proposta, e quando acontece o negócio, ele ficou apavorado. Ele chega diante de José para o julgamento, senão eu fico no lugar dele, ele é novo, eu tenho mais condições de suportar toda a escravidão, me coloque no lugar dele. Isso aí é símbolo da propiciação, da substituição, de nos colocarmos no lugar do outro. Isto, queridos, que nos descobre, nos desnuda, nos desmonta, nos desmantela, nos deixa sem argumentação, nos mostra o quanto nós precisamos entender a nossa culpa e nos colocarmos no lugar dos outros. Terceiro lugar, todas as atitudes de José feita em ordem ao mordomo para que aplicasse esta ação para com os irmãos dele, é para apresentar justamente uma única coisa: o entendimento que eles deveriam ter e a condição de traidores que foram, para saber se eles iriam agir da mesma maneira que agiram com ele, agiriam com o seu irmão mais novo. Glória a Deus que não foi assim, porque Judá, além de argumentar, como disse ainda há pouco, se colocou no lugar de Benjamim. Que história diferente! Isso mostrou para José que aqueles homens, ou por situação difícil, ou de fato penitentes, representados pela argumentação de Judá, estavam reconhecendo o seu erro e a sua culpa. Há horas, irmãos, que a gente tem que tomar a decisão, como vimos a semana passada, mas há horas também que a gente tem que reconhecer a nossa culpa, a nossa condição de pecadores. Qual o resultado disso tudo? Aí vem o segundo ponto que eu queria deixar nesta noite para nós. Versículo 13: então rasgaram as suas vestes e, carregados de novo os jumentos, tornaram a cidade. Qual foi o resultado disso? Primeira coisa, rasgar as vestes significam dizer: nós estamos totalmente destruídos, nós estamos totalmente perdidos, não há mais solução para nós. Isso aqui representa, quando diz o texto, rasgaram suas vestes, todos foram unânimes na condição de se acharem culpados. Mesmo que o copo tenha sido encontrado no saco de Benjamim, a culpa foi de todos. Isto reflete que nós precisamos, em nossas situações de erro e de culpa, nos juntarmos e reconhecermos que somos errantes e rasgarmos as nossas vestes e nos sentirmos miseráveis, culpados por aquilo que praticamos.
No caso aqui, eles não haviam praticado esse delito, mas foi a estratégia de José para que eles reconhecessem a sua culpa passada. Segundo lugar, verso 16. Então disse Judá: que responderemos, meu senhor? Que faremos? E como o justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos? Eis que somos o quê? Escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Isso aqui significa, sabe o que, irmão? A franqueza, a sinceridade. Eles poderiam ter feito: não, ele é o culpado mesmo, ele é o mais moço, é o queridinho do papai, é o amado do papai, é aquele que papai gosta mais, e ele é o culpado. José estava sabendo o que estava sendo feito. Ele queria justamente isto, que houvesse reconhecimento. E quando o versículo 16, Judá responde: o que a gente vai dizer para o Senhor? Não temos argumentos, acabou a nossa argumentação, nós não temos nada mais a falar, nós estamos aqui sem nenhuma justificativa. E aí ele diz: Deus achou a nossa iniquidade. Meu irmão, minha irmã, quando nós somos sinceros, nós vamos reconhecer que somos iníquos e que Deus nos achará no lugar onde nós estamos e a nossa culpa aparecerá. Não se iluda, nós não podemos de forma alguma enrolar, mentir o tempo todo. Há uma hora que a franqueza da nossa culpa precisa ser declarada. Há uma hora que a gente precisa entender que somos pecadores iníquos e que merecemos a punição e o castigo mesmo. E terceiro lugar, versículo 17, olha aí. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O homem cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Veja bem, José repete o que Judá havia proposto e diz assim: não, somente Benjamim vai ficar aqui, o culpado é só ele, vocês estão livres. Sabe o que representa isso, irmãos? Que o reconhecimento e a atitude da iniquidade deles, que Deus trouxe diante dessa estratégia de José, os livrou da condenação. Mas a proposta de José manteve-se de pé, porque era ter Benjamim para que lá na frente Jacó pudesse vir para o Egito, onde ficaram e foram protegidos por José, que cuidou de seu pai e de seus irmãos durante muitos anos ali naquela terra. Então, irmãos amados e queridos, não pensemos que Deus não está trabalhando e agindo e usando pessoas, estratégias para nos encontrar no lugar que nós nos encontramos e nos fazer voltar com honestidade, com franqueza, com sinceridade e confessarmos nossos erros, nossas culpas e admitirmos nossa iniquidade. E eu quero concluir trazendo para você algumas coisas interessantes aqui no apelo de Judá, no pedido de Judá, que está aí dos versos 14 a 34. Primeira coisa, o sentimento de compaixão que Judá teve. Eu e você precisamos trazer no coração, quer tenha sido um sentimento causado pelo peso da culpa passada pelo que fizeram com José, quer tenha sido pelo momento ocorrido de ter sido encontrado o copo no saco, e o saquetel de dinheiro lá na bagagem de Benjamim, não importa. O que importa é que Judá demonstrou ser compassivo. Não só fez a proposta, como que se colocou no lugar de José. E ele diz, olha só, versículo 18: então José se aproximou dele e disse: ah, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos. Imagine a situação: deixa eu falar secretamente contigo, ninguém vai ouvir, só eu e o Senhor. Me permita dar uma palavrinha, uma única palavrinha. E José permitiu.
E eu imagino a cena, ele falando no ouvido de José baixinho: não se acenda a ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Temos o pai velho já, e o filho da sua velhice, que é o mais novo. O irmão dele já é morto, só ele ficou de sua mãe. Aí vai contando a história todinha que José já sabia. E vai, na medida que ele vai contando a história, ele chega no versículo 30 e diz: agora, pois, indo eu até o servo meu pai, e não indo o moço conosco, visto sua alma estar ligada com a alma dele, comunhão, entrelaçamento. Versículo 33: agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo do meu senhor, e o moço que suba com os meus irmãos. E aqui vem, queridos, a ideia de que é necessário a gente, muitas vezes, nos colocar no lugar do outro. A ideia de substituição. E sabe quem se colocou no nosso lugar? Quem atingiu o aspecto vicário, substitutivo da nossa culpa, foi Jesus. A condenação era nossa, mas Ele que se pôs no nosso lugar. Que está um exemplo em Judá, que se colocou no lugar de Benjamim, para poder salvar o seu irmão. E Jesus, o nosso irmão maior, o Filho amado de Deus, fez isso literalmente por mim e por você. Nós precisamos entender, queridos, que não somos, por mais argumento que tenhamos, justificáveis diante de Deus, assim como não foram os irmãos de José diante dele. E pode ver que o texto repete várias vezes: meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, reconhecendo o poder de José, simbolizando a Deus em Cristo Jesus, que é uma figura de Cristo. É preciso a gente entender o que Deus fez por nós, e a maior estratégia de Deus foi nos alcançar para seus filhos. Amém? Outra atitude de Judá que eu devo entender é a dedicação. O versículo 30, que eu já falei aqui, nos mostra que havia uma relação de dedicação entre Benjamim e Jacó, Israel, o seu pai. E quando nós vivemos uma relação assim uns com os outros, vai nos permitir, queridos irmãos, a enxergarmos que há a possibilidade de estarmos unidos de alma. Essa palavra é usada para Davi e Jonatas, em 1 Samuel 18:1. Abra aí a sua Bíblia, por favor. 1 Samuel 18:1. Olha só o texto que está posto aqui na narrativa de Samuel a respeito de Davi e Jonatas. Davi, que veio da mesma tribo de Judá. Sucedeu que, acabado Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. O apelo de Judá a José é o apelo de amor, de unidade de alma. Devemos ser assim, queridos, ligados tão fortemente uns aos outros, que a dedicação, a doação, o amor nos permita, diante de Deus, argumentarmos por este amor, pela alma uns dos outros. E em Cristo Jesus nós estamos unidos, e a alma nossa está unida um ao outro. Devemos nos colocar sempre nessa condição de entendermos que somos da mesma relação, aqui juntos, alcançados pelo amor do Pai, que nos fez um em Cristo Jesus. E por fim, que lição eu posso tirar daqui? Que eu tenho que ter no meu coração
o espírito altruísta, desprendido. Os versículos 30 a 34 nos revelam isto. Quando diz o versículo 33, Judá que se poria no lugar do mais moço e que os seus irmãos subissem, José estava simplesmente demonstrando o altruísmo, a liberalidade, o desprendimento. Eu fico no lugar de meu irmão mais novo e não mantenha os outros aqui, liberem ele com os outros, eu estou aqui para ser teu servo. Que atitude, irmãos! Em regra, a nossa atitude comportamental é tentarmos escapar de qualquer coisa que nos prejudique. Esta é a regra. Ninguém gosta de ver os outros beneficiados e a gente assumir a culpa no lugar do outro. Mas esse altruísmo é possível e ele deve ser praticado por nós. E aqui vem um exercício que eu queria que vocês fizessem na vida todos os dias. E Paulo traz essa mensagem quando escreve aos Filipenses no capítulo 2. Ninguém tem em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é do outro. Coloque-se no lugar do outro, se ponha no lugar do outro, e você experimentará da bondade e do amor de Deus. Amém? A conclusão dessa história está no capítulo 45. Eu gostaria que você, em nome de Jesus, pensasse na parte que acabamos nesta noite de pensar e de falar, e entenda que o Senhor, o nosso Deus, justo juiz, está a todo tempo usando de todos os meios para aplicar a sua justiça em nós. Reconheçamos que somos pecadores, que temos culpa diante dele, e esperemos que ele aplique sobre nós a sua justiça, que é de um justo juiz, que sabe em nós o que precisamos do seu grande ato de justiça. Que ele nos abençoe.